Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso canal Devocional Diário. Seja todos bem-vindos aqui. Sexta-feira, exatamente. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março, ano de 2024. Estamos chegando aqui no último episódio dessa série que começou segunda-feira, né? O nosso tema da série é disciplina. Se você perdeu algum episódio, você pode dar uma olhada aqui na aba Playlist, que está todos os episódios desta série. Se você está aqui pela primeira vez e você quer saber o que aconteceu, né, nos outros episódios, o que o pastor falou, dá uma olhada aqui na aba Playlist, porque tem essa série, tá o nome, Disciplina. Dá uma maratonada porque vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Deus abençoe aos novos inscritos aqui do canal, certo? Todos os dias, né? Mais pessoas estão chegando aqui. Deus te abençoe. Continua com a gente porque eu tenho certeza que esse canal vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Olha, gente, nós vamos falar hoje um assunto bem interessante. O tema da nossa ministração hoje, o tema da nossa reflexão é essa aqui, olha. Os segredos da disciplina na vida de Jesus. Glória a Deus, né? Hoje eu quero falar sobre o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? A nossa fonte de inspiração, nosso modelo a ser seguido, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com base na vida de Jesus, eu quero trazer aqui hoje para você alguns segredos, porque se tem uma pessoa que era disciplinado, era Jesus, exatamente. Jesus era extremamente disciplinado. E com base na vida dele, nós vamos meditar hoje aqui, olha, em 3 segredos que eu encontro na vida de Jesus com relação a esse tema, disciplina. Você quer saber quais são os segredos de Jesus? Vou já falar para você. Continua aqui comigo em nome do Senhor. Mas antes disso, vamos ler o texto. Provérbios capítulo 6, o texto bíblico. Provérbios capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Tem outra tradução também que fala que a repreensão, né, da disciplina são o caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos a cada dia, né, ter realmente na nossa vida a palavra do Senhor como uma lâmpada, né, como uma luz, a lei do Senhor realmente vir nos repreender, nos disciplinar. Por quê? Porque quem é disciplinado por Deus, quem é repreendido por Deus, o Senhor vai te conduzir pelo caminho da vida. E como é bom, né? A gente já leu durante essa semana também que o Pai corrige o Filho a quem ama. Que o Senhor possa sempre nos corrigir, nos disciplinar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Em nome do Senhor Jesus, não é verdade? Bom, gente, vamos lá. Quais são os segredos da disciplina, pastor, na vida de Jesus? Gente, o grande ministério de Cristo Jesus, nosso Senhor, que não demorou muito tempo, né? Foi 3 anos e meio, certo? O ministério público de Jesus. Porém, como nós podemos extrair lições de extrema importância, principalmente com relação à disciplina. Então, o primeiro segredo que eu quero deixar aqui, que eu vejo na vida de Jesus com relação à disciplina, e a gente pode aplicar isso na nossa vida, é o seguinte: seja dependente do seu propósito. Seja dependente do seu propósito. Uma pessoa que realmente vai trabalhar essa disciplina na sua vida, uma pessoa disciplinada, ela depende do seu propósito. E eu te explico isso, que é o que eu quero dizer com mais profundidade. Então, por exemplo, você todos os dias, com certeza, você toma água. Todos os dias você toma água. É o básico da vida. Todos os dias você se alimenta. Você
Pode ser que você não faça todas as 3 refeições básicas, mas uma você faz, com certeza, certo? Por quê? Porque isso depende, certo? A alimentação que você se alimenta durante o dia é de extrema importância para você continuar vivo. Um ser humano não consegue viver sem água, um ser humano não consegue viver sem alimentação, certo? Por quê? Porque isso é o básico da vida, certo? Um ser humano depende dessa alimentação, certo? E dessa água, né? Para sobreviver, senão ele não sobrevive. Quando a gente fala em relação à disciplina, e eu estou pontuando para você ser dependente do seu propósito, é isso que nós estamos trabalhando. Quem tem disciplina, ele depende do seu propósito. Ele não consegue viver um dia sem realizar o propósito da sua vida, sem dar um passo em direção ao seu propósito. Veja que quando Jesus começou o seu ministério público, todos os dias, ele dava, não era um passo, era vários passos em direção ao seu propósito. Ele andava de cidade em cidade, pregando o evangelho de salvação. Por quê? Porque este era o seu propósito. E como ele dependia desse propósito, porque o seu tempo também na terra era curto, o que aconteceu? Ele viveu cada dia da sua vida com um propósito claro e objetivo. Ele dependia exatamente do seu propósito. Por quê? Porque era a sua maneira de sobreviver, cumprir o objetivo pela qual ele veio. Por que muitas pessoas que muitas vezes começam um processo, seja lá o que for, comece e não termina? Porque você realmente, será que você depende disso mesmo? Será que é isso que realmente você quer? Será que realmente isso, certo, é que está consumindo a tua vida? Ou será que você pode trocar? Ou será que você pode deixar para depois? Você está entendendo? É como eu coloquei logo no começo. É como água e como alimento. O teu corpo depende. Por isso você tem disciplina de tomar água e se alimentar. Quando a gente trata de disciplina, é isso. Se realmente você está buscando ser uma pessoa disciplinada, você tem que viver na dependência de executar, de cumprir, de realizar, de se comprometer em direção ao teu objetivo. Porque se isso não gerar em você uma dependência de fato, você nunca vai ser uma pessoa disciplinada na sua vida. Por quê? Porque não faz falta. Não faz falta, não é importante. É por isso que muita gente começa as coisas e nunca termina. Gente faz promessas, se compromete com Deus, com isso, com aquilo, mas nunca segue, nunca termina, porque não depende, realmente não precisa, não tem uma dependência. As primeiras coisas que vão surgindo, as adversidades, as lutas, provações, deixa de lado, deixa para lá e não prossegue. Quero deixar aqui um texto que eu acho bem interessante nisso que eu estou falando, de João capítulo 4 e o versículo 34. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, gente, e realizar a sua obra. Então veja, ele está falando exatamente de alguém que dependia do seu propósito. Ele estava focado e por isso ele tinha uma vida altamente disciplinada. Por quê? Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa: realizar a sua obra. Tá vendo? Tá falando de obra. Obra significa ação. Obra significa objetivo claro. Então veja olha como Jesus era, gente, em relação a depender exclusivamente do seu propósito.
de fato, isso consumia a sua vida, ser dependente do seu propósito. A segunda chave que eu quero deixar, que eu vejo na vida de Cristo, e você pode aplicar isso na sua vida. Em segundo lugar, torne seu propósito a sua missão. Exatamente, torne o seu propósito a sua missão. Se o teu propósito se tornar uma missão de vida para você, você vai ter muita disciplina na sua vida. Porque Jesus tornou o seu propósito, melhor dizendo, em sua missão de vida. Eu acho lindo o texto de João capítulo 18 e o versículo 37. Olha o que Jesus disse. Eu para isso nasci. Veja, ele tinha convicção clara do seu propósito, da sua missão. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então veja, ele tinha um propósito claro da sua missão. E não é porque alguns não davam ouvido à sua voz que ele deixou a sua missão de lado, que ele deixou de cumprir a sua missão. Não eram todos que davam ouvido à voz do Senhor. Muito pelo contrário, teve cidade que não aceitou a Cristo. A própria Bíblia diz que os seus irmãos não acreditavam muito nele. Na sua cidade ele foi praticamente rejeitado. Tanto que o texto diz, a palavra do Senhor, que ele não realizou muitos milagres em Nazaré, aonde ele foi criado, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Porque eles diziam, isso aí é o filho do José, esse daí é o filho da Maria, e pronto, como se ele não tivesse, de fato, vindo a este mundo como Messias, o Filho de Deus. E não foi por isso, não foi por esse motivo que ele deixou de realizar a sua missão, que ele parou, certo? Não, gente, ele continuou. Muito pelo contrário, ele continuou. Eu gosto de uns textos que mostram a palavra que Jesus andava de cidade em cidade. A grande realidade é que tem muitas cidades que Jesus foi que nem sequer está registrado aqui na palavra do Senhor. Não tem um registro, mas ele andou de cidade em cidade, que ele pôde naquela época, naquelas regiões, pregando o evangelho, anunciando a salvação. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito, e o seu propósito ele transformou na sua missão de vida. Você nunca vai conseguir, escute o que eu estou lhe falando, nunca vai conseguir desenvolver uma vida disciplinada se você não transformar cada objetivo da sua vida em uma missão específica. Escute o que eu estou lhe falando, você precisa transformar. Pastor, eu tenho um objetivo esse ano, transforme isso numa missão. Isso tem que virar uma missão de vida, certo? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai vir as lutas? Vai vir as lutas. Vai dar vontade de desistir? Vai dar vontade de desistir, certo? Muitas vezes, realmente, você sente vontade de deixar tudo para trás, de largar tudo, certo? Não aguento mais, vai acontecer isso. Mas você precisa entender que quem tem uma vida disciplinada, é na crise que ele vê oportunidades, é nas lutas que ele vê o quanto ele precisa de forças para melhorar. Tudo depende como você vê as coisas. Se você encara as lutas, provações, as adversidades no teu propósito, na tua missão, como algo que vem para te paralisar, de fato você vai parar. Porque a Bíblia é muito clara. Tem um texto no livro de Provérbios que diz que assim como você imaginou na sua alma, assim é. Em outras palavras, assim como tu pensa, assim vai ser na tua vida. Então você precisa entender.
as lutas que eu passo, as adversidades, as negativas, as coisas que não dão certo, é porque Deus está nesse propósito, Deus está neste projeto e eu preciso ter uma visão diferente disso que está acontecendo. Você imagina quando, naquele dia em que a Bíblia registra, né? A Bíblia é muito clara, né? Que Jesus curou uma pessoa e os fariseus olharam assim para ele e para a multidão e disseram assim: ele curou não é pelo dedo de Deus, mas é pelo príncipe do Belzebu, exatamente, que em outra tradução é príncipe dos demônios. Ele opera pelos príncipes do demônio. Imagina, Jesus pega, recebe essa palavra, guarda no coração, cria uma raiz de amargura, fica magoado, no outro dia não quer ir mais. Gente, é o que eu estou falando. Propósito, missão de vida, vida disciplinada, sabe o que quer, enfrenta as lutas, as adversidades, as oposições, mas mantenha sua disciplina no propósito estabelecido na sua vida. Terceira chave que eu quero deixar, é muito importante essa aqui também, porque essa aqui é o que queima o nosso coração, né? A gente precisa realmente queimar o nosso coração, né? Vamos lá. Terceira chave é o seguinte: tenha paixão pelo propósito. Tenha paixão, gente, paixão pelo propósito, sabe? Aquilo que queima a sua vida. Aquilo que realmente, sabe, está queimando. É mais forte, certo, do que as tempestades. Exatamente, é mais forte do que o negativo. É mais forte do que a palavra negativa que talvez alguém pode falar para você. É mais forte do que a vontade de desistir. É aquela paixão, aquilo que queima dentro de você. Quando você está queimando ali, sabe? Quando você está motivado, certo? Você tem mais disciplina. E quando chegar aquele dia que você não está tão motivado, mas aquela chama está acesa, aleluia, né? Exatamente, está acesa dentro do teu coração. Com certeza você vai manter a sua disciplina quando teu coração está queimando pelo propósito. Eu gosto do texto de João capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Gente, isso aqui é Jesus, né? Jesus deu a sua vida. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos, pelo seu propósito, pela sua missão, exatamente, certo? Ele dependia tanto desse propósito que ele levou à morte e ele deu a sua vida por todos nós que estamos aqui. Por isso, ele manteve uma vida disciplinada durante o seu ministério público que ele esteve aqui com a gente. Se você realmente está em busca de ter uma vida disciplinada, grave isso. Primeiro, seja totalmente dependente do seu propósito. É como se você não tivesse, sabe o que fazer. É como a água. Eu tenho que beber água, eu tenho que me alimentar durante o dia. Isso vai te manter focado no teu propósito. A partir do momento que você tem um objetivo e que você pode trocar, que você pode esquecer, a partir daí já não é mais disciplina. Então é isso que você tem que fazer, tornar isso tão forte na sua vida, ao ponto de você ser dependente. E aí, com certeza, você vai ser disciplinado. Segundo, torne o seu propósito a sua missão. E o terceiro, que eu disse, tenha paixão, muito amor, que queime no seu coração pelo propósito, pelo teu objetivo. E assim você vai estar desenvolvendo uma vida disciplinada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero orar com vocês hoje a oração do Pai Nosso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Ore com muita fé. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor.
Ah, meu Deus, obrigado por mais essa palavra, mais essa direção, essas chaves de sabedoria, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Que possamos, meu Deus, todos os dias seguir esses princípios, Senhor, para realmente ter uma vida disciplinada, para alcançar e conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos e tudo aquilo que temos colocado em Tuas mãos. Assim eu te peço, fica conosco durante este dia, guarda a nossa vida, livra de todo mal. Ah, Senhor, que a proteção e a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e família, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. À tarde eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário para a Oração da Fé. E na segunda-feira a gente inicia uma nova série aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Você pode continuar aqui no nosso canal. Nós temos várias séries também. Temos momento de oração. Você pode maratonar aqui no final de semana, caso você perdeu também algum episódio dessa série. Em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza que esse canal é bênção do Senhor, é palavra de Deus e oração para a sua vida. Deus te abençoe.